Pessoal, nessa videoaula agora eu vou apresentar os principais elementos da proposta metodológica de aprendizagem baseada em caso. O método de aprendizagem por estudo em caso, então, ele teve origem por volta de 1870 na Universidade de Direito de Harvard pelo professor Christopher. O objetivo era que os estudantes de direito encontrassem uma solução para uma história e defendessem as suas escolhas. Para quem gosta de séries, a gente tem na Netflix o Como Defender um Assassino, que aí ela, em todo episódio, ela faz isso. Ela apresenta um caso e aí os estudantes têm que propor escolhas, alternativas, possibilidades para defender esse caso, né? Essa proposta, então, metodológica, né, ela envolve uma análise detalhada de uma situação real ou simulada, ou seja, pode tanto ser um fato que aconteceu, pode ser uma situação que aconteceu, você pode utilizar reportagens de algo que aconteceu, ou uma questão simulada, que você pode pegar uma ideia, um insight que você teve e propor e montar um estudo de caso sobre isso. É uma estratégia didática focada no estudante e nos processos de produção do conhecimento, que eu quero abrir um parêntese para a gente pensar, então, o que é a nossa proposta. A gente está falando de professores que estão formando professores. E nesse processo formativo que nós estamos propondo para vocês, é que vocês pensem em propor essa atividade de estudo de caso para os estudantes da educação básica, para os estudantes que vocês hoje já estão lecionando ou que vocês lecionaram lá no estágio, pensa nesses estudantes agora. O foco é na aplicação de conceitos teóricos às situações do mundo real. A intenção de fomentar a tomada de decisões e colaboração entre os estudantes. Ou seja, é uma atividade que vai ser pautada, né, em discussão, em diálogo, em tomada de decisão, de debate, em pequenos ou grandes grupos de estudantes, de modo que seja possível vivenciar a realidade ou como ela seria observada. É uma atividade, então, pautada no diálogo, no em propor soluções, em ter uma capacidade de dialogar, que é uma habilidade muito necessária para as pessoas, de modo geral, né? Não só para os estudantes da educação básica. Saber dialogar, ter argumento, buscar soluções é algo que a gente precisa para a nossa sociedade. A atividade que tem um método de caso, como sempre, ela vai requerer desenvolvidos um esforço adicional. O aluno precisa se dedicar à leitura aprofundada, buscando um nível de compreensão mais elevado, e o docente ou a docente precisa despender tempo e conhecimento para elaborar casos relevantes e consistentes. Por quê, pessoal? Tem uma questão que muito grave, assim, mas não é grave no sentido de vamos morrer, mas é uma questão que a gente precisa começar a refletir sobre, que é a nossa perspectiva ou o nosso desejo com o desejo dos alunos. Nós precisamos equalizar, equilibrar as coisas. Eu vou contar agora rapidinho algo que aconteceu também o ano passado, quando eu estava em sala de aula. A gente tinha alguns dias da semana do planejamento mensal, que era o Cine Escola, assim, o Cine Conhecimento. E aí teve um dia que um professor específico foi escolher um filme e o filme era horroroso. Era terrivelmente ruim. Era um filme com a imagem ruim, com um enredo ruim. E os meninos falaram: Nossa, mas é muito ruim, a gente não vai ficar vendo essas coisas. E o professor ficou muito ofendido, porque ele estava ali, que aquilo ali era o desejo dele, que os alunos vissem aquilo. E acabou que não aconteceu como eu queria. Por quê? Porque o desejo dele sobrepõe ao desejo ao diálogo com os estudantes. Então, a gente precisa elaborar casos que sejam relevantes e consistentes, mas que também estejam dialogando com aquilo que os alunos possam ter interesse, porque senão a gente vai ter um trabalho muito grande, quando chega em sala de aula, tipo, não tem muito interesse, não quer saber disso, assim. Isso não está aprendendo, não me prende de alguma forma. Eu sempre digo para os estudantes, para os meus orientandos, que educação tem que fazer sentido e tem que fazer sentir. Ele tem que ser esse lugar que fomenta, que dá uma coceirinha, que dá uma vontade, ainda que tenha alguma coisa, que tenha um gancho para despertar o interesse, para despertar a vontade, para dialogar de alguma forma. Então, as exigências requeridas pela metodologia fazem com que os alunos e professores se preparem para as aulas por meio de uma leitura detalhada, pesquisa de informações adicionais, elaboração de questionamentos persistentes. Toda elaboração de estudo de caso, a gente sempre deixa alguns questionamentos, mas a gente tem que estar preparado para os que
forem chegar. É algo que acontece muito, mas um aluno está querendo usar uma coisa do TikTok. Mas aquele questionamento dele do TikTok, do cara que tem milhões de visualizações, é algo que é pertinente para ele e nos dá um gancho aqui para a gente pensar os diferentes tipos de referência. Às vezes, para as redes sociais, aquela pessoa ela é uma referência, ela tem aquilo, mas e aí o conhecimento, a construção do conhecimento da ciência, a gente tem outras referências, a gente tem outros métodos de pesquisar. Então, isso pode nos dar a possibilidade de engajamento com os nossos estudantes. Então, está aberta para análise de sugestões, para os argumentos, que possa satisfazer os aspectos abordados no caso em questão e que nos aproxime dessa realidade, dessa forma com que os alunos eles entendem a educação hoje. E aqui não estou dizendo, Geise, está falando que a gente tem que pegar o TikTok como referência? Não, eu estou falando que a gente precisa dialogar, que não dá mais para a gente colocar não é isso porque eu não quero, não é isso porque a grande ciência diz que não é. Não é isso porque a gente tem outras formas de produzir conhecimento. Olha, vamos ver aqui, como é que a gente faz ciência? Como é que esse cara chegou nessa argumentação aqui? Por que ele está falando isso? Vamos pensar dessa outra forma? É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, a utilização desse método consiste na instrução por meio de narrativas, onde estudantes são convidados a buscar alternativas para a resolução de problemas, ou seja, é uma história que vai sendo contada, é um texto, uma narrativa que é contada, e os estudantes eles têm que buscar alternativas para resolver um problema. Então, os estudantes são levados a se familiarizar com os personagens e a compreender o contexto do qual o caso foi desenvolvido.